Nós somos o país de número 66 no IDH, na área de educação, e somos o sexto em economia do planeta. Se houvesse essa capacidade de vincular tão imediatamente nível de escolarização com o desenvolvimento econômico, significa o quê? Que se a gente subir do número 66 para o número 20 em educação, nós vamos ser a primeira nação em economia? Provavelmente não. A questão não é nem tão óbvia e não automática assim. Há coisas envolvidas na temática que elas são um pouco mais amplas. E nessa hora, vale Milor Fernandes, grande carioca nascido no México, que infelizmente morreu em março do ano passado, com 88 anos. Milor dizia, é verdade, se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas é porque está mal informado. É claro que eu não sou tolo, não desejo sê-lo, ao fazer essa brincadeira em relação ao aluno coreano, mas o que eu estou querendo é relativizar algumas coisas que se colocam em relação ao peso na estrutura escolar, isto é, no equipamento escolar. Toda hora me perguntam, e aqui quem é professor, né, quem é universitário, mas toda hora perguntam para nós, né, Marileno, o que você acha? Qual é o papel da educação na formação de valores para uma sociedade? Eu digo, é desse tamanhozinho assim, ó. A criança fica 4, 5 horas conosco, fica 19 fora da escola. Ela fica horas assistindo televisão, um outro tanto no meio da família, um outro tanto no meio do lazer, uma outra parte no shopping. E você vem perguntar para mim. O que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas coisas, mas eu não posso fazer o conjunto das coisas. Afinal de contas, é um espaço mais restrito em relação a essa questão. Uma outra coisa que se pergunta muito para nós é assim, professor, por conta até, o prefeito falou da questão ética, pergunta para mim, outro dia eu estava num debate com empresários, o empresário falou, professor, qual é o papel da escola para a questão da decência no país e do impedimento à corrupção? Eu disse, a escola, muito pouco, mas vocês, empresários, têm um papel muito sério. Aliás, porque como não existe corrupção sem corruptor, e como corrupção se faz com dinheiro, eu vou lembrar para vocês. Enquanto a gente vai discutindo essa questão na escola, parem de corromper. Se vocês pararem de corromper, nem precisa pôr isso na escola. Logo resolve essa questão sem dificuldade. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque há um massacre cotidiano sobre a estrutura escolar. Nós temos que fazer educação física, educação artística, educação religiosa, educação ecológica, educação para o trânsito, educação sexual, educação matemática, educação biológica, oferecer merenda, discutir os valores da sociedade, fazer formação ética, fazer estrutura geral, cuidar das crianças, lidar com isso no dia a dia, atentar para o fato delas serem pessoas que vêm de famílias indisciplinadas, né, e que quando chegam, eu sou o primeiro adulto que ela encontra, que pergunta, cadê o uniforme, tira esse do ouvido, cadê a tarefa que você fez, ela parte para cima. E aí vem dizer qual é o papel da escola. Você já pensou? Claro, nós temos muita coisa a fazer, mas não sozinhos. Aliás, tem uma questão que é séria. Uma hora nós vamos largar, hein? Uma hora nós vamos largar. Nós vamos largar de alimentar a criança em escola, vamos parar de lidar com questão de saúde, de cuidar da questão da prevenção a drogas. Uma hora nós vamos decidir fazer aquilo que querem que a gente faça o tempo todo, que é ensinar português e matemática. Aliás, vivem fazendo prova em cima da gente, para ver se a gente ensina português e matemática direito. E se a gente não ensina português e matemática direito, se a gente não ensina, nos colocam lá embaixo, na provinha, nas coisinhas. Tá bom, eu falo de gestão do conhecimento. Claro, esse é o tema do cotidiano. A gestão do conhecimento, o mundo digital, as novas plataformas, como é que a escola avança no campo da tecnologia e as nossas coisas comezinhas do cotidiano, que são aqueles compromissos relativos à nossa capacidade de sustentar o nosso trabalho dentro da escola, com material escolar, com formação continuada, com parceria com as nossas universidades públicas e privadas. Cada vez que alguém fala em parceria com a escola pública, ou pula dessa altura, né? Porque só vai professor que não tem mais o que fazer. Porque se ele tiver, ele não quer, porque ele dá encrenca, ele tem que lidar com escola, com gente, ele tem que lidar com o povo, que é um negócio horroroso, dá um trabalho danado. Você já pensou? Ter que ir para o lugar, conversar, discutir, fazer.
Olha que coisa interessante. Toda hora se fala disso. Porque a tecnologia, no mundo digital, o avanço, né, as crianças, legal. E daí? E o que nos oferecem para a gente fazer o que a gente faz? O que a sociedade de Campinas, para pegar a cidade onde eu estou, ou a cidade de São Paulo, que é onde eu moro, o que a população nos oferece? Nos oferece estrutura de trabalho, parceria com a família, condição de apoio da sociedade, o empresariado está ao nosso lado, ou terceirizaram a educação das crianças. E igual tem personal trainer, personal stylist, agora tem personal father, personal mother. E aí fala em gestão do conhecimento. Claro, nós até damos conta, hein? Se precisar, nós ensinamos português, matemática, ensinamos biologia, história, física, geografia. A gente sabe fazer isso, hein? Se precisar, nós fazemos. É que não dá tempo. Sabe por que não dá tempo? Porque nós temos que cuidar das crianças, para elas não se matarem, para elas não consumirem droga, para elas não entrarem em desespero, porque ela não convive com adulto. Então não dá tempo. Se nos derem tempo de ensinar português, matemática, história, geografia, física, a gente vai bem nas provinhas. Claro, é lógico que a gente quer ensinar isso. Nem eu estou desprezando as avaliações, ao contrário. Né? Elas têm uma importância significativa. Está aqui a Maria Helena, que se lembra, foi a primeira, quando estava no INEP, a colocar, né, várias avaliações desse processo. Nosso país não tinha o hábito, né, de fazer isso. Nos 2 governos do Fernando Henrique, isso veio à tona, depois com o Lula também, foi adiante no outro modelo. Tem que ser feito. Nós não estamos habituados a fazer avaliação. Eu não sou contra a avaliação, o que estou dizendo é que se ela medir só uma coisa, que é um pedacinho do que nós fazemos no dia a dia, que é aquele que nem dá tempo de fazer direito, que é uma coisa que não sei se vocês sabem, é difícil arrumar tempo uma coisa para dar uma coisa chamada aula. Complicado isso. Tem que acalmar as crianças. Tem que fazê-las entrar direitinho, tem que fazê-las achar que é importante aquilo, numa sociedade que estimula a celebridade banal e vazia o tempo todo. E nós temos que dizer, estude que você vai crescer. E aí ele vê que quem não estuda cresce. Olha que coisa. Aí você diz assim, não, mas nós temos que fazer a semana de educação. Claro que nós temos. Nós temos que fazer, sabe para quê? Para a gente não ficar iludido em relação a algumas coisas. Claro que é necessário que a gente lide com o conhecimento científico, que a gente dê uma grande, sólida formação, dê base de cidadania, solidariedade social, tudo isso é decisivo. Mas, por favor, nos ofereçam condição para fazê-lo. E não é só salário, hein? Não é só salário, porque salário é uma questão importante, a Solange sabe o que significa. Nenhum e nenhuma de nós aqui é tolo da área de educação pública de imaginar. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, em nenhum momento eu tinha ilusão de que se eu reajustasse o salário em 100%, haveria uma melhora de 100% na área de educação. É óbvio que nós queremos melhores condições de trabalho, mas não é isso que nos gruda. O que nos gruda é, de fato, uma atenção com a educação que não seja cínica, que não seja apenas uma fala que é feita em alguns momentos, que seja uma coisa do cotidiano, isto é, um compromisso que não seja eventual, que nos apoie, nos estruture, que faça com que, por exemplo, alguns dizem assim, professor, como é que a gente faz? Eu que trabalho na área do comércio, eu que trabalho na indústria, eu que trabalho no ramo da economia, como é que a gente faz para aumentar o dinheiro na área de educação? Eu digo, pague imposto direito. Nosso orçamento é carimbado, é só não haver evasão fiscal que aumenta o recurso na nossa área. E você, cidadão, cobre a nota fiscal cada vez que você não cobre, você está tirando dinheiro de dentro da escola, porque como o orçamento ele é carimbado. Aí você diz assim, ué, mas o que isso tem a ver com conhecimento? Conhecimento até a gente se vira depois. Não é uma encrenca assim tão grande. Né? A grande questão não é essa. Inclusive porque o nosso menino, com o chinês ou o coreano, a diferença, a gente tira até, se a gente tiver tempo, com tudo isso que a gente tem. Um menino de 15 anos nosso entende o que o menino de 11 entende na Coreia. Era para não entender nem o que o de 5 coreano entendesse. Se a educação está do jeito que está, como é que nós estamos só com uma diferença de 3, 4 anos assim? Obviamente, eu sou da área de filosofia, como lembrou a nossa mestre de cerimônias, e a tarefa da filosofia é perturbar. E é claro que eu aqui não estou de maneira alguma querendo colocar uma visão triunfalista sobre a educação, mas também não quero de maneira alguma que ela seja catastrofista. Isto é,
Que a gente esqueça de qual é o lugar certo em que as coisas estão. Educação não é o crime perfeito em que só há vítima. Educação tem autoria. E essa criminalidade em relação à educação tem autoria também em nós, professores e professoras. Isto é, homens e mulheres como eu que são capazes de, por exemplo, fazer um compromisso com a escola pública, mas desprezar a escola pública. Tem colega nosso da área de educação pública, que vários sabem disso, que ele dá aula na escola pública, mas ele despreza a escola pública. Um jeito do desprezo é ameaçar o filho dele com a escola pública. Você não está estudando, você vai ver, vou te pôr numa escola pública. Você vai ter que conviver com aquelas crianças lá, você vai ver como é que é. Ó, interessante. Aquela pessoa que fala do cidadão e da cidadania, mas ela não considera que a criança na escola, o pai da criança na escola é o dono daquilo. Por exemplo, na hora de fazer matrícula, não coloca bebedouro do lado de fora enquanto a família está na fila, não coloca banco de escola para sentar, fica tudo ali como se não fosse dono, atrás de uma vaga de algo que ele é proprietário. E a criança às vezes reclama da merenda, tem gente que diz assim na escola, mas olha esse povinho, hein? Come de graça. De graça? Aquilo está pago e muito bem pago na tributação que é feita no cotidiano. E desse ponto de vista, tudo que for feito por uma sociedade contribuinte, tudo que veio dela, se volta para ela, não é doação, é devolução. E se não devolve, o nome disso é estelionato. Desse ponto de vista, é claro, aquele ou aquela que diz que coisa, essa criança come de graça, como come de graça? Ela remunera no cotidiano. E ela remunera por meio do consumo, por meio do tributo direto sobre propriedade ou renda, sobre o tributo indireto de consumo. Se diz, Cortella, o que isso tem a ver com gestão do conhecimento? Muito. Porque ficará mais fácil a gente cuidar dessas outras coisas, isto é, da humildade nossa em respeitar o cidadão como, de fato, um cidadão. Isto é, aquele que em português a gente chama de contribuinte, que é uma palavra um pouco estranha, porque um imposto é imposto, você não é o contribuinte, você não está dando uma contribuição. É diferente de passar uma sacolinha aqui agora, né? Se fosse uma igreja até eu faria, né? Já imaginou? Quem diria? Ele não é contribuinte. Nessa hora o norte-americano é um pouco mais claro. Ele chama a si mesmo de taxpayer. Isto é, eu pago o imposto, pago a taxa. Se eu pago, o que você faz? Me devolve. Que jeito? Em forma de serviço. E se não está direito, eu te processo. Você diz como processa? Por quê? Porque você está vendendo um serviço que você não está entregando direito e está cobrando ele direito. Diz assim, mas você não está entendendo. Essa é a área pública, claro que eu estou entendendo. Eu era secretário também numa cidade, sei como é que era isso, né? Entendo, só que tem uma coisa que na hora de me cobrar, por favor, não cobre só o secretário ou só a secretaria. Tem que cobrar o conjunto da sociedade, naquela especialmente parte que é considerada a elite, que sem dúvida tem poder econômico, poder político, poder escolar, poder acadêmico, para que seja capaz, né, de não nos deixar num elemento secundário dentro dessa percepção. Se houver de fato, atenção na expressão que eu vou usar agora, que você ainda tem um tempo de desespero até 9 horas, se houver de fato um compromisso Campinas por educação, compromisso, aí tudo bem. Significa que as pessoas não vão largar disso, vão grudar disso o ano inteiro, não vão esperar apenas a semana da educação, que nos ajuda a mexer com o nosso espírito, mas ela não basta, e vai discutir com o seu vereador, vai discutir dentro do governo do Estado, vai analisar isso junto ao governo federal e assim por diante, de maneira que o poder público faça a sua parte junto com a outra parte que tem que fazer a sua parte também.